portais antigos podem ser encontrados por todo lugar no mundo, embora alguns destes portais possam ser muito mais do que parecem na superfície terrestre. Ao longo da história, muitos pesquisadores se perguntaram se poderiam haver portais para outras dimensões espalhados ao nosso redor. Muitos portais antigos que parecem não servir a nenhum propósito, ou, pelo menos em nosso mundo moderno. Embora muitos teóricos tenham começado a se perguntar se essas portas podem ter sido usadas por humanos ou gigantes como uma maneira de viajar por diferentes dimensões. Seja qual for o caso, ainda pode haver muito sobre a história que precisa ser descoberta. Hoje, estaremos olhando para vários portais misteriosos, que podem ter levado outras culturas para diversas dimensões. Stonehenge. Nenhum vídeo sobre portais antigos estaria completo sem falar sobre Stonehenge. Este é um dos lugares mais famosos que as pessoas já viram. Especulou-se que este poderia ter sido o local de um portal místico, entre mundos. Embora esse monumento tenha sido pesquisado por décadas, ainda há muita coisa que não sabemos sobre ele. Jamais alguém descobriu como ele poderia ter sido construído com pedras gigantescas, grandes demais para terem sido movidas por humanos normais. Por milhares de anos este monumento continua sendo um dos maiores mistérios do mundo antigo, mas é possível que possa ser muito mais misterioso e importante do que poderíamos imaginar. Hoje ainda não temos ideia do verdadeiro motivo pelo qual Stonehenge teria sido construído. Em primeiro lugar, o monumento não parece servir a nenhum propósito real, embora tenhamos começado recentemente a descobrir que pode haver túneis e outros artefatos localizados nas profundezas da superfície. Ainda temos que entender por que uma estrutura tão incrível teria sido construída. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, em uma noite de 1971, um policial que patrulhava próximo ao monumento notou uma estranha luz azul que parecia vir de uma das rochas. Foi quase como se a rocha tivesse se transformado em uma porta mística, e a luz azul tivesse o levado a outra dimensão. O oficial não tinha certeza do que estava acontecendo. Mas quando ele inspecionou a luz, ele começou a ouvir gritos, e estes gritos pararam tão rapidamente quanto começaram. E quando o oficial chegou à formação rochosa, havia só uma fogueira cujo fogo já estava se extinguindo. Até hoje o mistério que este oficial pode ter testemunhado permanece desconhecido. É possível que alguém estivesse acampando ali quando um portal misterioso se abriu totalmente. Também é possível que a pessoa tenha sido engolida por este portal antigo, mas talvez nunca saberemos ao certo o que realmente aconteceu. O Vórtice de Sedona. A pequena cidade de Sedona pode ser encontrada no Arizona. Esta cidade é um lugar onde uma série de remanescentes de árvores pré-diluvianas se fazem presentes. No entanto, alguns dos habitantes locais se perguntam se estes remanescentes, que são conhecidos como vórtices nesse local, poderiam servir a um propósito mais surreal. Muitos dos nativos consideram estas áreas como terrenos sagrados, e são altamente considerados pelas pessoas que vivem lá. Algumas das pessoas dizem que eles funcionam como portais para transportar as almas dos falecidos para outro reino da realidade. Isso pode até parecer uma ideia absurda ou algum tipo de ficção científica, mas a área está cheia de mistérios. Por muitas décadas, levando muitas pessoas a se perguntarem se poderia haver mais vórtices do que aparenta.
Os moradores contam a história de um grupo de caçadores de tesouros que vieram para a área na década de 50, e ficaram curiosos para saber se estes vórtices poderiam conter algum tipo de significado etéreo. Impulsionados por suas curiosidades, eles se aventuraram a descobrir o máximo possível sobre os vórtices, embora isso tenha levado um dos homens a desaparecer para nunca mais ser visto. Esta história é conhecida até os nossos dias, porém nenhum dos moradores e participantes deste ocorrido souberam até hoje o que aconteceu com esse homem. No entanto, eles dizem que ele se aproximou demais de um dos vórtices durante a madrugada, saindo da vista dos outros caçadores. Então, a partir daquele momento, ele desapareceu no ar. Ábidos. Ábidos é conhecido por ser um dos locais mais antigos do Egito. Esta área está repleta de hieróglifos estranhos e misteriosos que os investigadores continuam a compreender até hoje, mas na sua maioria, têm uma boa ideia das histórias que estes textos contam. Mas existem alguns detalhes que ainda são um pouco obscuros. O que torna estes hieróglifos tão interessantes é que eles parecem mostrar fotos de helicópteros, tanques de guerra, e até discos voadores, muito parecidos com os OVNIs que são registrados constantemente durante a história recente. Embora toda a história de Ábidos seria virada de cabeça para baixo, em 1904 uma mulher nasceu em Londres, e atendia pelo nome de Dorothy, Dorothy sempre se sentiu como se não pertencesse a esta sociedade moderna, e afirmou que era a versão encarnada do faraó Sete, e que teria governado a terra de Ábidos. Isso pode parecer completamente ridículo, mas ela tinha evidências suficientes para apoiar suas alegações ultrajantes. Dorothy falou com pesquisadores, e foi capaz de ler com total precisão os hieróglifos que foram deixados para trás pelos antigos pesquisadores egípcios que não os compreenderam. Mesmo assim, muitos continuaram céticos quanto à alegação de Dorothy, mas em uma outra oportunidade, mais uma vez suas alegações se provaram ser verdadeiras, quando ela também foi capaz de detalhar onde os cientistas e pesquisadores encontraram certos artefatos e textos antigos, com perfeita precisão. Com o passar do tempo, Dorothy começou a usar o nome de Sete, em referência à sua vida anterior. Ela também contava histórias incríveis sobre portais que haviam sido selados. Ela afirmou que estes portais levavam a outros reinos da realidade e a outras dimensões. Embora ela não tivesse como adentrar um destes portais, ela tentou algumas vezes abrir alguns, mas ela não conseguiu, pois estes portais haviam sido selados pelo outro lado da realidade. Ou seja, somente quem habita as outras dimensões podem abri-los. Não há como provar se esta mulher estava dizendo a verdade sobre os seus conhecimentos, ou se alguém estava alimentando suas informações de dentro. No entanto, a história de Dorothy sobreviveu. Isso tornou mais um dos mistérios mais estranhos da história de Ábidos. O portal estelar de Ramaswamy. Ramaswamy é um local incrível que pode ser encontrado no Sri Lanka. Há muitos anos atrás, os investigadores descobriram um sistema subterrâneo de grutas que haviam sido esculpidas na rocha, e acreditavam que ao caminharem pelas grutas, seriam levados a uma viagem no tempo, transportando-os a milhares de anos. Embora não seja só isto que torna a caverna tão incrível, existem também desenhos esculpidos nas paredes do túnel, com padrões do que se assemelham muito com o nosso firmamento. Os símbolos usados nestes desenhos não são totalmente compreendidos, mas parece que estas cavernas estavam sendo usadas para mapear diferentes partes do nosso universo. Mas sabemos que as pessoas nos tempos antigos eram muito capazes de ter estes conhecimentos tão vastos das estrelas. O que torna estes desenhos ainda mais assustadores é que desenhos semelhantes foram encontrados em diversas partes do mundo. E não são apenas semelhantes,
mas são praticamente idênticos, e cada um deles parece ser um mapa de algum tipo de locais dimensionais. Embora não sabemos o que estas pessoas estariam mapeando, alguns pesquisadores e teóricos afirmam que o povo Ramazoiana estariam inventando um tipo de portal que poderia transportá-los por todas as dimensões. Portais interessantes são encontrados em todos os corredores deste sistema de túneis. Então é certamente possível que o sistema de túneis possa ter servido como uma espécie de estação dimensional, que permitissem que este povo viajasse para qualquer tipo de dimensão. E tudo isso pode explicar o desaparecimento em massa de muitos povos antigos que não deixaram qualquer rastro aqui na Terra. Mesmo que tudo isso possa parecer não passar de uma teoria completamente absurda, para aqueles que têm um conhecimento básico de metafísica, tudo isso faz muito sentido. Com o conhecimento da existência de portais, que muitos de nós temos nestes dias atuais, é muito fácil chegar à conclusão de que muitos destes túneis e monumentos teriam sido usados por civilizações antigas para viajar entre muitas dimensões diferentes, e que por conta de algum tipo de cálculo feito de maneira errônea, muitos indivíduos podem ter ficado presos em um destes lugares, ou até mesmo tenham decidido permanecer por lá. A escada suméria. Sabemos que os sumérios foram uma das primeiras civilizações humanas a servir de exemplo para as outras, e as raízes de sua sociedade são fortemente baseadas na ideia de intervenção divina, com eles repetidamente mencionando serem visitados por anjos ou deuses, ao longo de sua história. Um dos exemplos mais convincentes disso são suas construções. Esta é uma escada que foi edificada por eles, e o mistério em torno desta construção rivaliza com o das pirâmides egípcias. Pois não temos a menor ideia para que teria sido usada, e parece que teria sido extremamente difícil para os sumérios terem construído uma estrutura tão incrível naquela época. Se você ficar no nível mais baixo da escada, e olhar para cima em direção ao topo, a escada parece desaparecer no céu. Foi o que levou ela a ser apelidada de escada para o céu. Um selo antigo pode ser visto perto da escada, bem como parece representar deuses descendo do topo da escada e visitando as pessoas na terra. Muitas pessoas dizem que ao olharem para este retrato ou selo, o rosto de Deus parece segui-los por onde quer que eles vão. Sabemos que isso é simplesmente uma ilusão, mas dada a estranha história dos sumérios, é compreensível como isso pode ser assustador. Uma das coisas mais incríveis sobre este selo e outros retratos que foram encontrados nas proximidades, é que parecem mostrar humanos modernos. Também existem imagens de seres humanoides, que parecem estar usando relógios enquanto operam botões ou alavancas modernas. É possível que isso seja apenas uma má interpretação da obra de arte antiga, mas não podemos duvidar. Me pergunto se pode haver muito mais nessa escada e na obra de arte do que aparenta. Talvez os sumérios realmente tenham descoberto uma maneira de se misturar com os deuses, ao criar uma escada literal para o céu. Mantendo tudo o que discutimos em mente, parece bastante claro que os humanos antigos tinham algum tipo de conhecimento vasto sobre o universo que nós como humanos modernos ainda não entendemos. A questão é, como estas antigas civilizações tiveram acesso a uma quantidade tão vasta de conhecimento sobre o universo das dimensões ao seu redor. Ainda hoje, usando todos os equipamentos de alta tecnologia que a ciência tem a oferecer, não entendemos completamente o nosso mundo. Mas essas civilizações antigas foram perfeitamente capazes de dominar todo o conhecimento. Como foram capazes de fazer isso há tantos anos atrás? Não seria demais considerar que eles podiam ter diversas maneiras de trafegar por diferentes mundos de outras realidades, uma vez que sabemos que lá no passado houve uma grande intervenção angelical, e isso eles próprios fizeram questão de fornecer inúmeras evidências que comprovaram que muitas de suas invenções foram compartilhadas com eles.
por deuses, ainda que caídos em seu caráter espiritual, mas ainda portadores de um grande conhecimento geral. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.